Olá, então, vamos agora estudar mais um pouco do direito do consumidor. O que é o direito do consumidor? Nós tivemos outras aulas que nós estudamos quem é fornecedor, quem é consumidor. Este ano o Código de Defesa do Consumidor já inteirando 30 anos, aí no dia 11 de setembro nós temos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Tantas coisas mudaram nesse tempo de 30 anos que o Código de Defesa do Consumidor está aí conosco. Então, nós vamos estudar hoje sobre a responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor e a diferença que tem com o Código Civil, só para a gente ter uma ideia aí como que funciona entre a questão do direito do consumidor e a responsabilidade civil do Código Civil. Vamos juntos aí nessa aula que vocês vão gostar. Então vamos iniciarmos aqui limpando a tela para a gente iniciarmos nossa aula. Vejam bem, então nós vamos falar hoje da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Mas antes, nós precisamos fazer uma diferença. O Código Civil, o nosso Código Civil de 2002, ele adotou o modelo dualista. Então, o Código Civil, ele adotou o modelo dualista. No sentido de que o modelo dualista é responsabilidade civil na seguinte modalidade: é por contrato. Então, tem a modalidade de responsabilidade civil no Código Civil, que é por contrato. A gente tem lá nos artigos 389 até o artigo 420, nós estudamos a questão dos contratos no Código Civil. A responsabilidade é dualista. E também temos os extracontratual, que nós temos do artigo 927 a 954 do Código Civil. Então, o Código Civil, quando se diz contrato aqui, ele diz o seguinte: o inadimplemento. Então, você fez um contrato com alguém, você fez uma forma de uma responsabilidade entre 2, 3 pessoas. Então, teve um contrato. Então, o inadimplemento de uma obrigação assumida, conforme o artigo 586 lá do Código Civil, aí eu tenho um descumprimento do contrato, é a obrigação de indenizar. Então, aí eu tenho uma obrigação de indenizar. Então, são vários fatores que me geram aí a minha responsabilidade civil, correto? Enquanto o extracontratual, eu tenho aquela responsabilidade que a gente chama de aquiliana também, né? Aquiliana. Qual tipo de responsabilidade? Dever da conduta de não causar dano a outrem. Então, por exemplo, o motorista que provoca um acidente, então ele causou dano a um outro. Então, a responsabilidade que nós vamos ter aí do artigo 927 a 954 é extracontratual, aquiliana. Dever da conduta de não causar nenhum outro tipo de obrigações para com o outro. Então, o Código Civil adota essa situação dualista, perfeito? Então, aí o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho uma diferença, perfeito? Então, entendemos aí, só tivemos uma ideia o que é o Código Civil para nós não misturarmos essa circunstância. Então, reflita bem, o Código Civil, ele prevê a aplicação teoria da responsabilidade objetiva em alguns dos seus dispositivos, mas ele tem a responsabilidade, a teoria aí adotou a culpa ou a subjetividade. Então vamos explicar com calma para que você possa melhor entender. Então, enquanto o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria unitária, ele adotou a teoria unitária da responsabilidade civil, então o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria unitária da responsabilidade civil. Pouco importa se a responsabilidade civil decorre do contrato ou não, perfeito? Então, isso aqui foi a teoria unitária da responsabilidade civil. Então, o Código de Defesa do Consumidor, pouco importa se a responsabilidade civil decorre do contrato ou não. A responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, então, é objetiva, tá?
Então, a teoria aqui é objetiva. Enquanto o Código Civil adotou como regra. Então, o Código Civil, ele adotou como regra a teoria clássica. A teoria clássica que adotou como regra a teoria da culpa ou da subjetividade. Então, como regra, eu tenho a subjetiva, a responsabilidade subjetiva. A vítima é que tem que demonstrar a culpa ou dolo do causador. É o artigo 186 do Código Civil. Então, viu a nossa diferença? O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria unitária da responsabilidade civil. Isto é, pouco importa para o Código de Defesa do Consumidor se a responsabilidade civil decorre ou não de um contrato. E do lado do outro, o Código Civil, ele já adotou a regra clássica da subjetividade do artigo 186. A vítima tem que demonstrar a culpa ou dolo do causador. Mas eu tenho, sim, uma reflexão para que nós possamos aqui não perdermos o norte do nosso estudo, tá? O que é a nossa reflexão? O Código Civil também prevê a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. Ela busca aqui a objetiva em alguns dos seus dispositivos, tá? Então, por exemplo, o artigo 932 e 933 do Código Civil, os atos feitos por terceiros, a responsabilidade é objetiva. Isto é, quando eu estou dizendo para você que a responsabilidade é objetiva, eu estou dizendo que eu não tenho que verificar a questão da culpa, tá? A responsabilidade é objetiva. Então, quando se trata aí da questão de ato de terceiro no Código Civil, ele adota a responsabilidade objetiva. Como também o artigo 936, que fala do fato do animal, quando o dono do animal deixa o animal na rua e o animal provoca algum acidente, a responsabilidade é objetiva, tá? No Código Civil. Como o artigo 937 e 938, o fato da coisa também, aqui eu tenho a responsabilidade objetiva, que não é aqui a nossa aula, que a nossa aula é de direitos do Código de Defesa do Consumidor. Então aqui é só para vocês terem uma lembrança, para não ficarem vago aí na história, mas depois vocês assistem minhas aulas do direito civil, das responsabilidades civil, para vocês aprofundarem, que é só para vocês terem mesmo a prévia ideia. Mas o nosso estudo aqui é o Código de Defesa do Consumidor, tá ok? Então, o que? Atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica para sua natureza risco para os direitos de outro, e é o artigo 927 do Código Civil. Então, atividade normalmente desenvolvida pelo autor. Então, qual é a atividade que você desenvolve? É transporte, comércio, é uma escola. Atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica por sua natureza própria o risco para os direitos de outrem, que aplica aí o 927 do Código Civil no seu parágrafo único. Então, artigo 927, parágrafo único do Código Civil, ele fala que chama a responsabilidade pelo risco da atividade. Então, é a atividade pelo risco da atividade. A responsabilidade objetiva independe de culpa. Eu não tenho, independe da culpa. Exige-se apenas o nexo da causalidade entre a ação ou omissão do agente e o resultado que foi posto. Então, você tem que a responsabilidade objetiva, que é do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele então opôs-se à questão de que a responsabilidade objetiva, correto? A responsabilidade objetiva é a responsabilidade que independe da culpa, tá? Independe da culpa. Ela independe da culpa. Exige apenas que eu tenho que ter um nexo entre a causa e a ação. Então, a causa que causou o problema, e se foi a omissão, tá? Ou então do agente que resultou o dano. Eu preciso então de quê? Para ter a teoria objetiva, independe da culpa. Mas eu vou medir aí o nexo da causalidade entre a ação e a omissão do agente que resultou aí o dano, para o resultado danoso para outra pessoa. Então, essa é a minha responsabilidade objetiva, que é o que adotou o nosso Código Civil. Então, só para a gente memorizar, vamos fazer aqui um quadrinho que vai nos levar aqui. Aqui tem a responsabilidade
subjetiva. A responsabilidade subjetiva, em regra, é do Código Civil, tá? Mas como vocês viram que eu tenho situações que eu posso ter responsabilidade objetiva do Código Civil. Então, a responsabilidade subjetiva, em regra, é do Código Civil, tá? A responsabilidade subjetiva, em regra, é do Código Civil, que é a ação da omissão, tá? A ação, omissão, o nexo, eu tenho que provar a ação ou omissão, o nexo da causa, que é o nexo causal, eu tenho a questão do dano e a culpa ou dolo. Então, quando eu vou medir uma responsabilidade subjetiva, tá? A regra é do Código Civil, então o que se verifica é exatamente isso. Qual que é a ação ou omissão de quem causou o dano? O nexo da causa entre o fato que ele ocorreu ou não. O dano, qual foi o dano causado e se teve culpa ou dolo desse dano. Então você verifica uma situação que, primeiro eu tenho que verificar assim, isso aconteceu aqui por uma ação minha, uma omissão minha, que sou o fornecedor, no caso do Código Civil. O nexo da causa tem a ver uma coisa com a outra, perfeito? Então, o dano que causou, qual foi, qual tamanho, e se eu tive culpa ou se eu tive a vontade de fazer, tá? Que é o dolo, ou se simplesmente eu fui negligente, imprudente, ou houve a imperícia da minha parte. Então, para você entender a subjetividade, você tem que ter essas quatro situações para verificar a sua responsabilidade, que ela é subjetiva. Então, a ação ou omissão. Então, quem causou o dano teve a ação ou omissão foi do dano. Perfeito? O nexo entre a causa e a outra. Então, imagina que uma responsabilidade subjetiva. Tem um loteamento aqui. Então, você imagina o loteamento, tá? Aqui, ó, o loteamento é feito numa parte bem íngreme. Aqui embaixo tem uma rua, tá? Aonde que tem alguns moradores. Excepcionalmente, num ano extremamente chuvoso, houve uma chuva assim, torrencial. Então não era corriqueiro, nada. Então teve assim, muitas enxurradas e muita água veio parar aqui. E aqui era um lugar sem nenhum empreendimento. Há 2 anos atrás foi feito empreendimentos onde que se fez algumas ruas para atender aqui um novo empreendimento. Com todas as exigências legais, tanto da questão do direito ambiental, da questão do direito administrativo, todo. Aí essas pessoas que moram aqui sofreram com essa enchente, com esse número volumoso de água e ainda se passa um córrego aqui. Essas pessoas entenderam, essas pessoas que moram aqui, essas casinhas que moram aqui, entenderam que só ocorrera essa enchente porque houve um empreendimento. Se não tivesse nenhum empreendimento aqui, a água não chegaria até aqui, tá? Então, na hora de julgar, e aí eu quero danos morais. Essas pessoas que moram aqui querem danos morais para receberem indenizações e danos materiais. Então, a responsabilidade é subjetiva, em regra do Código Civil. Então, qual foi a ação ou omissão desse empreendimento? A ação que ele teve foi de construir esse empreendimento, porém, seguiu todas as regras legais, direitos ambientais, direitos administrativos, todas as possibilidades dos fatos. Então, não ocorrer aqui nenhum ato de ação ou omissão dele, por ter feito essa situação. Por quê? Não deixou aqui o terreno aberto, não deixou nenhuma valas que pudesse ali provocar desmoramento, terras, nada disso que pudesse ocasionar um número de água maior. Qual que é o nexo da causa? Não tenho. Porque o nexo da causa tinha que ser o meu empreendimento fez com que isso desmoronasse. Não foi. Foi a água, que é uma coisa fortuita, uma coisa que ninguém se prepara. Qual foi o dano que causou? O dano que causou foi a enchente, foi a água, foi um número volumoso, mas não o empreendimento. Eu tive vontade que isso acontecesse? Não. E a culpa? Eu fui negligente ao construir isso aqui? Teve imperícia da minha parte? Não. Teve imprudência da minha parte, que aqui jamais poderia ter uma obra? Não, porque senão não teria autorização do direito ambiental, do direito administrativo, não. Então, aí não tem, você não consegue provar aí o dano. Essa é a questão quando a gente tem aí o dano subjetivo, que é em regra do Código Civil. Agora, a responsabilidade.
a responsabilidade objetiva, aí já é, a exceção é lá no Código Civil que nós aprendemos, não foi? Temos umas exceções lá, agora a exceção está no Código Civil, mas a regra está no Código de Defesa do Consumidor. A regra do Código de Defesa do Consumidor. Então, para a responsabilidade objetiva, aí agora a vítima tem que só demonstrar qual foi a ação ou omissão do causador, o nexo da causa, tá? E o dano que ela causou. Então, imagine um banco. Qual foi sua ação? Foi de encaminhar um cartão de crédito que eu não pedi, tá? Qual foi o nexo da causa? O meu nome foi para o Serasa por compras indevidas. Qual foi o dano? Eu tive prejuízo material e eu tive um prejuízo moral, no sentido de que eu fiquei impedido e meu nome foi para o Serasa. Então, aí eu já, por si só, já tem aí a questão do dano, da natureza, do risco, dos direitos do outros que você acabou assim o conduzindo. Bom, aí o Código de Defesa do Consumidor, diferentemente do Código Civil, como a gente está aqui demonstrando nessa situação, então o Código de Defesa do Consumidor, diferentemente do Código Civil, adota como regra a responsabilidade objetiva, tá? Objetiva e solidária. Então, não pense a questão da solidariedade que a gente tem lá no Código Civil, que é diferente, tá? Aqui eu tenho a minha responsabilidade é objetiva e solidária dos fornecedores. Como nós já aprendemos em outras aulas, fornecedores para o Código de Defesa do Consumidor é um gênero, tá? Então, tudo é fornecedor, é um gênero que a gente tem para os fins do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele então o legislador, diferentemente do Código Civil, ele adotou uma regra da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores. É aquele risco-proveito, tá? Aqui, ó, é um risco-proveito. É um risco-proveito, a responsabilidade sem culpa. Então, a responsabilidade sem culpa. É isso que o Código de Defesa do Consumidor adotou. Objetiva, solidária entre todos os fornecedores. Fornecedor é um gênero, tá? E aí eu tenho aí nada mais do que um risco-proveito. É a responsabilidade sem culpa. Ok? Agora, a gente não pode perder o norte de que os profissionais liberais, então aqueles profissionais liberais, adota-se a responsabilidade subjetiva. Então os profissionais liberais, eles adotam a responsabilidade para aí a subjetiva, tá? É da subjetividade, a responsabilidade subjetiva, apurada mediante a verificação da sua culpa. Então, se um médico, um engenheiro, o advogado, então todo profissional, pedreiro, enfim, todos que são prestadores de serviços liberais, aqui a prova a responsabilidade dele é objetiva. Então, em regra é a responsabilidade objetiva, mas eu tenho uma pequena exceção nos profissionais liberais que eu tenho a responsabilidade subjetiva. Então, memorizando, para que nós possamos aqui memorizarmos, olha, então, vamos fazer um quadrinho aqui, ó, a responsabilidade objetiva, em regra, a regra é do Código de Defesa do Consumidor, tá? Quem tem essa cidade? Os fornecedores em geral, tá? Fornecedores em geral. Então, nós já estudamos quem são fornecedores nas aulas passadas. Então, vocês têm aí quem são fornecedores. É o artigo 3º da lei do Código de Defesa do Consumidor, a lei 8.087, né, de 1990. Então, eu tenho aqui fornecedores em geral. E a responsabilidade
e a responsabilidade subjetiva, tá? A exceção é do Código de Defesa do Consumidor. Não é isso que nós dizemos? A subjetividade tem exceção, que são só os profissionais liberais. E quem são? São os profissionais liberais que nós aprendemos. Então, refletindo, olha, responsabilidade objetiva, a regra do Código de Defesa do Consumidor, tá? Quem tem essa responsabilidade? Todos os fornecedores que estão lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade subjetiva, exceção é do Código de Defesa do Consumidor, que quem tem essa responsabilidade subjetiva, quando se trata do Código de Defesa do Consumidor, são os profissionais liberais que têm essa responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor acabou adotando a teoria do risco da atividade. Então, aqui eu tenho a teoria, então o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria do risco da atividade, tá? Do risco da atividade. Então aqui eu tenho essa teoria aí adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor basta comprovar. Então, para que eu tenha êxito como consumidor, eu tenho que comprovar em uma situação. Aqui, ó, porque como o legislador adotou a teoria do risco da atividade, o comprador ele tem que, então, provar o quê? Comprovar o quê? Que o defeito ou o vício, que nós vamos aprender a diferença que tem defeito e vício daqui a pouquinho. Então, o defeito, que é a mesma coisa de fato, o vício, tá? Do produto ou serviço. Então, eu comprovo que tem um fato, ou então um defeito, um vício no produto, ou então no serviço. Pronto. Perfeito? Eu tenho que, como consumidor, provar o prejuízo experimentado. Então, o prejuízo que ele teve. E, além disso, o nexo, né? Que eu tenho que provar o nexo causal entre o defeito que eu tenho, ou então o vício, entre o defeito ou o vício do produto ou serviço e o evento danoso, aquilo que me trouxe o dano. Então, como a teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em qualquer circunstância, o consumidor ele tem que comprovar o seguinte: qual que foi o defeito, ou então o fato, né, que é a mesma coisa, e o vício do produto ou serviço. Então ele fala, olha, o vício, o defeito foi X. Então, por exemplo, ele compra um veículo e fala, o vício que o veículo trouxe que ele apaga o motor a todo momento. Então, qual que é o vício? É que ele apaga o motor a todo momento. Qual que é o prejuízo? O prejuízo que eu não chego no meu trabalho, o prejuízo que eu não consigo viajar, o prejuízo que eu corro o risco dele estar sempre em movimento e para. Qual que é o nexo da causa? Qual que é o defeito? Qual que é o vício que deu? Qual que é o dano? Eu tenho vários danos. Pode ter batido na minha traseira, eu posso ter perdido o emprego por essa situação. Então, provei essa situação, é o que basta, tá? Porque a parte eu tenho aí, quem vende veículo tem a teoria do risco da atividade. Só de você colocá-lo no comércio. Então veja bem que para o Código de Defesa do Consumidor, como ele tem a teoria do risco, o artigo 6º, lá no inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, diz assim, o caso concreto, o juiz poderá inverter o ônus da prova. Então, essa situação aqui do artigo 6º, existe a inversão do ônus da prova, num caso concreto, o juiz possa fazer. Então, o juiz, para ele fazer a inversão do ônus da prova, é discricionário. Eu posso chamá-lo daquela inversão ops judicis. Ops judice. Isto o juiz vai fazer, é discricionário dele. Então ele vê, por exemplo, assim, eu tenho aqui um senhor
de 70 anos, baixa escolaridade, pessoa de baixo questões econômicas, escolaridade, mora em locais mais afastados, periferias. Então, a inversão do ônus da prova é possível, porque existe aí uma fragilidade do lado do consumidor, bem espessa, bem plena, bem notória. Enquanto eu sou uma pessoa jurídica, tá? Com grande espaço no mercado, aonde eu tenho grande reconhecimento, o juiz diz assim, não há necessidade da inversão do ônus da prova, porque você consegue fazer a prova que deveria ser da parte contrária. Então, eu não vejo necessidade de eu fazer. Então, imagine, esse senhor aqui precisa da inversão do ônus da prova para provar a questão do veículo. Tá? Aí ele inverte o ônus da prova. Quem tem que fazer a questão de que o veículo não tem nenhum vício dentro dessas alegações vai ser o fornecedor. E lá do outro não houve inversão da prova. De fato, quem vai ter que fazer toda a prova é o consumidor a respeito do vício que o veículo tem. Então facilitou para aquele senhor. É uma questão que a gente chama de ops judice. Agora, existe a inversão do ônus da prova, a inversão do ônus da prova, que é aquela inversão ops legis, que é da lei. Então, assim, não é nem discricionário do juiz, é ops legis, é da lei. A inversão vai acontecer, é uma determinação legal. É o que encontramos lá no artigo 12, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Isso aqui é uma inversão legal, ela vai se inverter, tá? Então, o que seria isso aqui? É quando a culpa, a responsabilidade não é do fornecedor desde que ele prova de que ele não colocou esse produto no mercado. Então, ele mesmo consegue provar. Eu não coloquei esse produto no mercado. Se esse produto estava no mercado, mas ele não tem esse vício que ele está dizendo, porque eu comprovo taxativamente. Então, essa inversão do ônus da prova passa a ser aí ops lege, já inversão legal. Para o fornecedor não dizer que ele não tem culpa, a inversão é dele. É o que vai acontecer aqui, nesse caso aqui, tá? Então aqui, ó, quando o juiz não fez a inversão do ônus da prova em circunstâncias de trazer documentos, juntarem nos autos provas outras, lá do outro ele vai ter esse privilégio do ops legis, que a inversão do ônus da prova dessa natureza aqui se trata por essa linha de pensamento. Quer ver? Vamos abrir o código aqui, só para que a gente possa ter essa ideia dentro do nosso pensamento aqui. Então, é o Código de Defesa do Consumidor, artigo 12. Olha lá, o artigo 12 me fala assim, aqui, olha, no seu parágrafo 3º, aqui, olha, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, aquele caso de falsificado, produtos falsificados, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe, quer dizer que o vício, ou então o defeito não existe. No caso do motor, não existe esse vício. Ou então ele não colocou esse produto no mercado, o produto é falsificado, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então o consumidor que fez com que hoje o motor tivesse essa situação, uma vez que ele passou com ele dentro de uma enchente. Então não havia possibilidade depois dele funcionar como ele gostaria que funcionasse. Aí é uma inversão do ônus da prova que a gente chama de ops lege. A lei já o diz que para você, fornecedor, você que vai ter que provar que o consumidor que estava errado. Tá? Aí quando ele comprova que o consumidor estava errado, então não há aí essa questão para colocarmos em condenarmos o fornecedor. Então tem essa inversão do ônus da prova aí pela hipossuficiência. E bem, o Código de Defesa do Consumidor, além disso, ele tem estabeleceu a responsabilidade também
responsabilidade é solidária entre todos, tá? A responsabilidade entre todos. Já disse para vocês que fornecedor é um gênero, tá? Então, toda vez que eu falar fornecedor, eu tô falando todo mundo. Todos que fazem parte dessa cadeia. É um gênero. Então, a solidariedade, você vai ver que ele expressa em vários artigos. A solidariedade dos fornecedores. Então, quando se trata de fornecedor, é um gênero. Você vai encontrar... quando eu falo fornecedor, estou falando todos da cadeia. Então, o artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, elenca a questão da solidariedade. O artigo 18, tá? O artigo 19, o artigo 25, seus parágrafos 1º e 2º, dita a questão da solidariedade. O artigo 28, parágrafo 3º, elenca a questão da responsabilidade solidária. O artigo 34 elenca, todos aqui do Código de Defesa do Consumidor, né, elencam aí a questão da solidariedade. Então, para o Código de Defesa do Consumidor, a solidariedade, em regra, vocês vão ver que tem pequenas exceções, em regra, a solidariedade entre os fornecedores. Fornecedores é um gênero, todos que eu estou falando daquela cadeia. Quem vende, quem é a indústria, o comércio, o atravessador, todos, o importador, o exportador, todos são fornecedores na questão daí da solidariedade. Todos são fornecedores. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar a responsabilidade civil do fornecedor, que eu estou dizendo que é um gênero, que se você pegar a lei, aqui ó, o artigo 3º dela vai dizer o seguinte, aqui, olha, fornecedor é toda pessoa física, jurídica, pública ou privada. Então, fornecedor é um gênero, são todos. Então, aqui, ó, toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que são as empresas que se juntam pessoas, ou desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição e comercialização dos produtos e prestação de serviços. Então, fornecedor para o Código de Defesa do Consumidor é um gênero, são todos. São todos esses que fazem parte do artigo 3º aqui do Código. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar a responsabilidade civil do fornecedor, produtos ou serviço, que for a carreira dele, destaca-se pela seguinte diferença. Então, vamos lá, para que a gente possa entender melhor. Vejam bem, olha, então diz que o Código de Defesa do Consumidor, tem a responsabilidade civil solidária dos fornecedores. Então, é uma responsabilidade civil solidária dos fornecedores. E quem é fornecedores? Todos. É um gênero isso aqui. Fornecedores. Agora, de produtos ou serviços, né? Quem põe no mercado produtos ou serviços. Prestam serviços. Pela seguinte diferença. O primeiro fato que ele colocou, ele diz assim, dos artigos 12 até o artigo 17, ao artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é pelo defeito. Então, aqui, ó, a responsabilidade é pelo defeito, tá? É pelo fato. Aí, depois que eu explicar para vocês o que é defeito, o que é vício, a gente vai voltar aqui para nós entendermos. Então, do artigo 12 ao artigo 17, o Código Civil falou assim, as responsabilidades aqui do defeito e do fato, existe a responsabilidade da solidariedade. E dos artigos 18 ao artigo 25 do Código Civil, a responsabilidade solidária é pelo vício. Tá? Então, começamos aqui agora a diferenciar um pouquinho, olha, o que é vício, o que é defeito, fato, tá? Então, levem isso na mente de vocês para a gente entender daqui a pouco. Então, ele separou o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar a responsabilidade civil do fornecedor, produtos e serviços. Ele destaca a seguinte diferença dessa responsabilidade. Do artigo 12 ao artigo 17, essa responsabilidade refere-se a defeito ou fato. E dos artigos 18 ao artigo 25, refere-se à responsabilidade pelo vício.
Então, nós temos diferença, o que é fato e o que é vício. Então, vamos falarmos a diferença para que vocês possam agora ter uma ideia melhor sobre como que o Código de Defesa do Consumidor quis, então, modificar esta situação. Vejam bem aqui comigo, olha. A diferença que eu tenho, então, qual que é a diferença que eu tenho? A diferença que eu tenho entre um fato ou outro. Então, olha bem, quando eu estou falando para você então qual que é a diferença, ok? Qual que é a diferença que eu tenho? Então, quando eu tenho um fato ou um defeito, eu quero dizer o seguinte, é um risco à segurança do consumidor ou de terceiro, acidente de consumo. Então, quando eu falar para você fato ou defeito, eu estou falando sobre o que? O risco à segurança é maior, é mais extensivo do que só um vício. Então, o defeito, aqui ele é mais extenso aqui, o risco à segurança. Ele é mais extenso, tá? A preocupação é maior. A preocupação é maior do que um simples vício. Então, quando eu estou falando de fato, defeito, eu estou falando do risco à segurança. A preocupação é maior. Atingiu terceiros. Eu vou além desses fatos. Enquanto o vício, quando eu digo assim, do vício, eu estou dizendo da inadequação para o consumo. Ele é inadequado para o consumo. Aquele serviço ou aquele bem, aquele produto. Então, inadequado para o consumo. Para o consumo, tá? Então, assim, não há uma adequação real, não busca sua finalidade, seu fim, a impropriedade, inadequação. Aí eu tenho aqui a questão do vício. Então, por exemplo, o vício, um ar-condicionado que deveria esfriar a sala e todo o ambiente não está esfriando. Então, ele tem um vício. Uma televisão que transmite imagem e som não está transmitindo som. Então, ela tem um vício. A repercussão é intrínseca, tá? Nesse fato. Então, aí agora eu tenho aqui um vício. Perfeito? Enquanto o fato e o defeito o risco à segurança é maior. Então, por exemplo, um iceberg que abre quando o carro está numa velocidade baixa, assusta todo mundo, vem até machucá-los. Isso é um defeito, tá? Porque eu atingi pessoas, eu atingi a terceiros. Eu trouxe aí uma situação onde que vai além de uma inadequação para o consumo. Vai além de uma simples inadequação para um risco à segurança. Aí eu tenho aí um defeito. Então, uma televisão que não tem som não põe em risco a minha segurança. Mas um carro que ele abre com uma velocidade baixa, eu tenho aí um risco à minha segurança. Porque a hora que ele tinha que realmente acionar, não acionou em situações totalmente impróprias para o momento dele. Então, eu tenho essas circunstâncias aí. Então, toda vez que eu coloco risco à segurança, perfeito, esse risco à segurança é o que eu vou dar o nome de defeito e o nome de vício. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor diz? Olha, dos artigos 12 ao artigo 17, nós vamos estarmos tratando exclusivamente da responsabilidade pelo fato, pelo defeito. E quem são responsáveis? E dos artigos 18 ao 25, nós vamos estar tratando da responsabilidade pelo vício. E quem são responsáveis pela essa questão aí das responsabilidades. Então, o fato e o defeito, que é um risco à segurança, constitui uma exteriorização de algum vício, tá vendo? Vai além dele. É uma exteriorização. Então, imagina a televisão que não tinha som, estoura. Aí atinge a pessoa. Aí eu tenho aí, agora eu passei a ter o quê? Um defeito. Então, foi além da questão inadequada. A exteriorização de algum vício que causa risco ou dano físico, psíquico, ou consumidor ou terceiro, tá? É uma repercussão extrínseca. Extrínseca aí. É uma afetação externa que o vício produz. Então,
é uma afetação externa, enquanto o vício eu tenho uma repercussão intrínseca no defeito. Aqui no defeito, no fato, eu tenho, na verdade, uma repercussão extrínseca. Eu tenho aqui, então, olha, se você pensar bem, eu tenho aqui uma repercussão que eu posso chamá-lo de extrínseca, tá? Enquanto aqui no vício eu tenho uma situação intrínseca. Eu tenho uma situação intrínseca. Enquanto que aqui o fato e o defeito é externo, produz além do vício. Eu tenho essas circunstâncias aí. Então, a responsabilidade dos danos causados por fato e defeito do produto. Então, aí agora você vai ver a diferença que a gente tem. Então, vejam bem. A responsabilidade que temos entre os danos causados pelo fato, que agora a gente já sabe diferenciar fato e defeito. Pelo fato e defeito, tá? Pelo fato e defeito, está no artigo 12 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, quem tem essa responsabilidade do fato, do defeito, aquilo que foi além do vício, aí é o fabricante. O fabricante tem essa responsabilidade. O produtor, tá? O construtor, certo? Que é ou nacional ou estrangeiros aqui, né? Ou nacional ou estrangeiro, não importa. Não importa. E o importador. Esse importador. Aqui eu tenho, para o Código de Defesa do Consumidor, o fato, o defeito que teve o produto ou serviço, havendo a prova desta situação, quem são responsáveis? É o fabricante, o produtor, o construtor e o importador. Esse construtor aqui não importa se ele é nacional ou se ele é estrangeiro. A responsabilidade é a mesma. Então imagina a seguinte situação. Duas pessoas, aqui o João e o José. Ambos foram a uma concessionária e adquiriram ao mesmo tempo dois veículos da mesma marca, mesmo modelo. Ao saírem da concessionária, este João aqui, né? Então esse aqui é o João e este aqui é o José. Esse João aqui, ele observa-se a condição do freio, verifica que o freio não está realmente adequado, mas consegue parar o veículo, mesmo com uma situação que o freio não estava atendendo o fim, que é parar o veículo. Mas conseguiu parar o veículo só mesmo estourando a roda. Tá? Agora, lá do outro, José, com pouca experiência, uma pessoa idosa, não conseguiu controlar, passou por cima da muleta, passou por cima de um ponto de ônibus, parou dentro de um posto de gasolina, causando outros grandes transtornos e mais fatos outros que foi além do vício, porque atingiu outras pessoas, danos causados e uma extensão bem maior. Este João aqui, ele então, isso aqui dele é um vício, tá? Esse aqui é um vício. Já o José, o dele é o quê? O José, ele já tem o quê? Um defeito. Foi além, tá? Foi além do fato. Então o João teve um vício. Agora o vício, defeitos que a gente tem, é o José. Ele então vai ter isso, a questão aí sobre o defeito. Quem serão os responsáveis? É o fabricante, o produtor, o construtor, o importador. Os defeitos recorrentes, né? Então, do caso aqui do José, é do projeto do carro, é da fabricação, é da construção, é da construção, é da montagem, é das fórmulas que foram criadas, é da manipulação
Então, estou dizendo assim, não estou pegando só o carro, né? Tem que vários produtos aí. É da apresentação, do acondicionamento, das informações insuficientes e inadequadas. Então, aí eu vou ver qual decorrente de que foram esses defeitos, tá? Quais foram essas questões de defeito. Então, há aí uma solidariedade entre todos nessa cadeia, quando se trata do fato e defeito e também do vício. Só que o vício, eu só tenho uma pequena exceção quando se trata aí da responsabilidade solidária. Então, a responsabilidade solidária no Código de Defesa do Consumidor é a regra, tá? Todos que fazem parte da cadeia são responsabilidades. Porém, quando você quer verificar para buscar o seu direito, você fala, não, isso aqui é um defeito, eu tenho que ir contra o fabricante. Aí você fala assim, eu não vou contra a concessionária? Vai, pode, não há problema. Por causa da solidariedade. Eles são solidários. Tá? Então, como eles são solidários, não há nenhum problema. Porquanto, se a concessionária sair derrotada, ela pode fazer uma ação de regresso contra o fabricante, porque isso aí a responsabilidade é especificamente dele, tá? Mas você, consumidor, você opta em ajuizar a ação contra todos ou contra um, por causa da solidariedade. Então, se são solidários, você pode, não vai se eximir aí, a concessionária não vai se eximir, mas é notório que ela pode, então, fazer uma ação de regresso. Se você tiver no juizado especial, como ela não pode fazer a intervenção de terceiro, aí foge dessa linha aí, da situação dela fazer, então depois ela tem que fazer, inclusive, fazer aí uma ação de regresso que ela pode fazer dentro do próprio processo, mas ela não pode fazer intervenção de terceiro, vai arcar com responsabilidade para depois ela fazer uma ação de regresso. Mas você pode chamar todos. Você, consumidor, por causa da questão da solidariedade, você chama todo. Então o rol é taxativo quando a gente trata aí da questão da solidariedade. Agora, eu tenho uma pequena exceção do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, que é a responsabilidade do comerciante, tá? É uma solidariedade, é subsidiária, quer dizer, o artigo 13 fala que a responsabilidade do comerciante é subsidiária. Então, quer dizer, não é solidária, é subsidiária. Primeiro é ele, depois sou eu, o comerciante. Como prevê o artigo 13, tá? Então, assim, excepcionalmente, quando eu falo do comerciante, ele tem a responsabilidade subsidiária. Mas você, consumidor, pode ajuizar contra o comerciante, contra o fabricante, o produtor, o importador, todos juntos. Ou se você só ajuizar contra o comerciante, ele faz ação de regresso, faz chamamento do processo se não tiver no juizado especial. Mas essa subsidiariedade aqui, ó, aquele subsidiário, tem 3 situações que, na verdade, não é subsidiário. Então, em regra, para você pensar, você pensa, ó, o comerciante ele tem a responsabilidade, em regra, subsidiária, tá? Mas isso não me interessa para eu consumidor, tá? O que interessa é entre a cadeia de fornecedores. O comerciante, a responsabilidade dele é subsidiária, mas eu, consumidor, não me importa. Eu posso ajuizar quem eu quiser. Eu tenho essa liberdade. Eles é que fazem a cadeia lá de regresso, se assim acharem que deva, ou então que faça chamamento ao processo se eles não tiverem ali denunciação à lide, enfim, o que for cabível de intervenção de terceiro, desde que não esteja no juizado especial, que não cabe esse tipo de procedimentos processuais, tá? Só cabe lá no juizado especial o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Exatamente, não cabe no juizado especial porque fugia da regra da celeridade, da oralidade, da simplicidade, eu já passaria a ter aí uma questão complexa dentro do processo. E não é essa a finalidade do juizado especial. Bom, agora, então, o artigo 13 fala que o comerciante, em regra, ele é subsidiário.
Mas eu tenho 3 exceções dentro deste parâmetro aí. Quais são? Aqui, olha, primeiro, quando não puderem identificar, tá? Não há identidade. Não há identidade do fabricante. Quem fabricou? Do fabricante. Do construtor. Do construtor. Do produtor ou do importador. Então, do produtor ou do importador, aí a responsabilidade do comerciante não é subsidiária. É uma responsabilidade, o quê? Objetiva, não é nem subjetiva, é objetiva, tá? Em razão de que, como eu, consumidor, não sei identificar quem fabricou, quem construiu, quem produziu ou quem importou, a responsabilidade é sua. Eu vou ser só contra você. Você que então procure outras circunstâncias. Então imagine que eu compre um vinho onde não tem um rótulo, não sei quem é o fabricante, não sei quem produziu, não sei quem importou. Eu tive um problema de um defeito que ao colocar a garrafa de vinho na geladeira, ela estourou e veio no meu rosto, tive grandes problemas. Eu tenho então que a responsabilidade é direta do comerciante, porque eu não tenho a identidade. Agora, eu, consumidor, que não posso ficar com esse prejuízo. Agora, o produto fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor ou importador. Então, se você também tem um produto que é fornecido, o comerciante fornece um produto sem identificação clara de seu fabricante, eu não tenho uma identificação clara desse fabricante, a responsabilidade é objetiva do comerciante. E se o comerciante não conservar adequadamente, os produtos perecíveis, aí a responsabilidade é do comerciante. Então, esses produtos perecíveis, carne, legumes, laticínios, não houve a conservação adequada, a responsabilidade do comerciante não é subsidiária, é uma responsabilidade objetiva, em razão de que é o comerciante que está pondo no mercado produtos que não têm identificação, produtos que a identificação não é clara, ou então a sua não conservou. Então essa responsabilidade aí dele passa a ser objetiva e não subsidiária, tá? Então a gente tem aí, o consumidor tem essa prerrogativa, olha, se eu não sei quem fabricou, a sua responsabilidade é objetiva, que a gente já explicou lá o que é objetivo e subjetivo. Então, se você não identificou, eu não sei quem é, eu não sei quem produziu, eu não sei quem fabricou, eu não sei quem importou, o produto não tem uma identificação, não conservou adequadamente, a responsabilidade é objetiva do comerciante, ele não é uma responsabilidade subsidiária. Então, é subsidiária quando, por exemplo, ele vendeu uma geladeira, uma casa aí de comércio que vende produtos eletrônicos. Aí a geladeira não gela, que é a finalidade que ela tem de gelar. Ela não gela. Então o que acontece? Você ajuiza contra esta casa. Ela vai responder o processo? Vai. Ela tem responsabilidade subsidiária? Tem. Com quem? Com quem fabricou. Ela faz uma ação de regresso contra ele. Agora você opta por quem você, da cadeia de fornecedores, queira aí ter essa particularidade, perfeito? Dando prosseguimento para a gente entendermos mais um pouquinho sobre a questão de fornecer, da responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor, as excludentes de responsabilidade. Então, eu ainda tenho a questão que eu chamo de excludente de responsabilidade. Excludente de responsabilidade. Que é isso? O artigo 12, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que me traz as excludentes de responsabilidade. Como eu disse para vocês, é aquela inversão do ônus da prova ops lege, que a lei mesmo determina que faça, correto? A prova passa a ser do fornecedor. Então, a excludente de responsabilidade. O que é excludente de responsabilidade, como eu disse para vocês? Mesmo sendo uma responsabilidade solidária objetiva, o nosso Código de Defesa do Consumidor fala assim, haverá a inversão do ônus da prova ops leges.
prova o fornecedor que não colocou o produto no mercado, o produto aqueles produtos falsificados, o defeito inexiste, ou então a culpa é exclusiva do consumidor, ou o terceiro estranho em relação ao consumo aí. Então imagina, a gente estava dando exemplo daquele carro que o motor apaga em todo momento que ele desliga, então não colocou o produto, não é ele que colocou esse veículo, é um veículo falsificado. O defeito inexiste, então, ou então a culpa foi exclusiva do consumidor, ele passou dentro da enchente. Agora quem tem que provar isso aí é o fornecedor, porque há uma inversão do ônus da prova, tá? Que a gente chama de ops legis, que é a lei mesmo determina essa inversão. Agora, temos uma reflexão sobre esta questão, que nós não podemos perder o norte da seguinte pensamento: a culpa concorrente do consumidor. Então, se o consumidor deu culpa concorrente, ele que passou o carro dentro de uma enchente, então a culpa concorrente do consumidor autoriza a redução eventual condenação, mas não é causa de excludente da responsabilidade. O STJ apoia aí o artigo 393, tá? 393 do Código Civil. Exclusão da responsabilidade, sim, do casos fortuito e do caso de força maior, é um caso de excludente de responsabilidade. Então, se o fabricante prova, ou não coloquei esse produto no mercado, ele é falsificado, ou então o defeito inexiste, ou então o vício inexiste, a culpa é exclusiva do consumidor, ou então aconteceu por um caso fortuito, ou então por uma força maior, aí eu não tenho como fazer, por exemplo, uma enchente, uma força maior, um caso fortuito, então ele não tem. Agora, quando é concorrente, aí diminui, mas não exclui. Agora, quando não é concorrente, exclui a responsabilidade totalmente do fornecedor. Quando não é concorrente. Quando há concorrência de um para o outro, aí vai diminuir, mas não vai excluir. Tá? Esse é o entendimento do STJ. O STJ entendeu o seguinte: quando é concorrente, eu vou diminuir, mas não vou excluir. Agora, quando é exclusivo do consumidor, eu vou excluir a responsabilidade do fornecedor. Perfeito? Agora, quando se trata aí da responsabilidade pelo fato e defeito do serviço, que a gente falou entre o fato e defeito e vício do produto, agora nós vamos adentrarmos sobre a questão da responsabilidade de fato e defeito do serviço. Então a gente vai, na próxima aula, falarmos sobre a responsabilidade pelo fato e defeito do serviço. A gente se espera daqui a pouco.